Dito isso, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Enquanto você está achando, e eu queria que todos pudessem ter acesso à palavra de Deus, queria dar também boas-vindas aos irmãos que estão nos vendo pela internet, que estão vendo ao vivo, e aqueles que estão vendo esse vídeo durante a semana e outros dias. Essa semana ainda eu tive contato com os irmãos que de longe assistem aos cultos ou as mensagens que são aqui pregadas. Deus abençoe a todos vocês. Vamos compartilhar juntos aqui a palavra de Deus. Filipenses 3, nós vamos ler a partir do verso de número 10. Vocês acharam? Muito bem. Um minutinho só, olha aqui para mim, deixa eu explicar o contexto do que nós vamos ler como texto. Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E essa carta, ela é chamada pelos estudiosos da Bíblia como a carta dos afetos de Paulo. Diferentemente das outras cartas, Filipenses é uma carta que Paulo está falando com o coração, com o sentimento, com os afetos. Você vai perceber nas palavras dele que ele está assim, a flor da pele. Ele está sensível no que ele está falando. Ele está olhando com saudade dos irmãos que estão na cidade chamada de Filipos. Por isso o livro se chama Filipenses. E ele está falando assim, é como se ele falasse assim: gente, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu vou rasgar meu coração. Portanto, preste atenção no que eu tenho a dizer a vocês. Você vai ver nas palavras como isso fica evidente à medida que a gente vai lendo. Quando você, por exemplo, se você começar a ler o livro de Filipenses, você vai ver palavras assim de Paulo: agradeço o meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês, meus irmãos. É coração, é afeto. Mais embaixo ele vai dizer assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluir. Veja o sentimento de Paulo aflorando. Ele vai dizer mais embaixo: Deus é minha testemunha, como eu estou com muita saudade de vocês. Essa é a carga emocional das palavras de Paulo nessa carta aos Filipenses. Então vamos ler Filipenses 3 a partir do verso 10. Se alguém perguntasse a Paulo: Paulo, o que você quer como última coisa da sua vida? O que você mais quer? Aí ele começa respondendo. Olha o coração de Paulo, verso 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E aqui eu vou parafrasear Paulo, eu vou dizer assim: esquecendo das coisas ruins e difíceis de 2017, continuemos lendo, e avançando para que estão adiante. E aqui eu parafraseio: e avançando o olhar para o ano de 2018, verso 14, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Que prêmio? O prêmio do chamado
celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vou repetir o verso 14 para você. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pelo reencontro nesse primeiro domingo do ano. Obrigado pela comunhão e amizade dos meus irmãos. Obrigado, sobretudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos deu vida e nos deu garantia da vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Obrigado pelo Espírito Santo que nos encoraja, que nos ilumina a tua revelação. E obrigado pela tua revelação, a palavra de Deus. Que nós possamos nos debruçar sobre ela agora. E com o auxílio do teu Espírito, que essa palavra se torne viva em nós, nas nossas famílias, nas nossas vidas, nas nossas decisões no ano de 2018. E que o Senhor tenha a sua glória refletida em cada momento, em cada instante da nossa vida. Assim nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos no ano de 2018, primeiro domingo, como eu já repeti algumas vezes aqui. E a primeira semana do ano, ela costuma ser marcada por planos. Quase sempre nós nos debruçamos ou na última semana do ano que está terminando, ou na primeira semana do ano que vai começar. E a gente utiliza uma agenda, seja eletrônica ou no papel, ou pelo menos faz alguns exercícios mentais, na direção da gente fazer anotações sobre coisas que nós queremos que aconteça, alvos que a gente quer atingir, metas que a gente quer alcançar. E não é raro, no momento que a gente está fazendo isso, a gente fazer a coisa certa com a motivação errada. Deixa-me explicar melhor isso. A igreja no mundo inteiro e no Brasil, ela está sofrendo de algo que os estudiosos chamam de secularização. O que é secularização? Os cristãos passaram a pensar nas mesmas categorias que os não cristãos. Em outras palavras, os crentes em Jesus passaram a ter pensamentos muito parecidos com os pagãos, com os não cristãos. E não é difícil você perceber isso. Se você conversa com uma pessoa desse começo de semana, ou durante a virada do ano anterior para esse, quase sempre os votos que a pessoa faz para você são exatamente os mesmos de um cristão e de um não cristão. Quase sempre significam assim: olha, que você tenha muito dinheiro, né? Ou que você tenha saúde, que todos os seus sonhos se realizem. Eu, quando ouço isso, me dá um frio na espinha, porque eu sei que o meu coração ele é enganoso. Deus me livre de realizar todos os sonhos do meu coração. Deus me livre disso. Mas é normal a gente ouvir isso. Então a gente ouve, e eu fico pensando assim: se a gente vive num mundo de conflitos, imagina como seria um mundo em que Deus realizasse o desejo do coração de cada um. Que loucura que seria isso. Porque veja, você fala assim: Deus, eu quero 3 casas. Uma em São Paulo, uma no interior e uma no litoral. Mas aí o outro irmão ora e fala assim: eu quero 5. Aí vai começar a sobrar gente e faltar casa. E Deus vai ter um problema, porque Ele vai ter que resolver o gosto do coração de cada um. Percebe que essa conta não vai fechar nunca? E tem mais: Deus é pai, Ele não é padrasto. E o pai, ele age com amor, mas age com disciplina. Eu tenho dito aqui que quando uma criança
está brincando com coisa perigosa, o pai vai e interfere. Às vezes nós pedimos coisas para Deus como alvo da vida, como meta, que é a mesma coisa da gente pedir um gilete na mão de um bebê. Consegue imaginar essa cena? Um bebezinho com gilete na mão. Um bebê tem curiosidade para tudo. Se ele vê um gilete perto dele, ele vai tentar pegar ou não vai, gente? Vai. E nós também às vezes funcionamos assim. Só que se nós temos um pai que nos ama, ele não vai deixar. E graças a Deus por isso. Eu tenho pensado aqui que quantos giletes Deus me livrou no ano de 2017. Que eu falei, isso é legal, isso é bom. Aí Deus olha para mim e fala, não, mano, você não está enxergando. É por isso que você precisa de um devocional diário, mano. Você precisa falar comigo diariamente. A minha palavra tem que tomar o teu coração. Senão você não vai perceber o que é uma maçã e o que é um gilete. E aí a gente vai olhando e percebendo então que o que faz a diferença entre os cristãos e os não cristãos? Não é a quantidade de casas que a gente tem, não é a quantidade de carros que a gente tem, não é a quantidade de diplomas que a gente tem. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que isso pode ser bom e pode ser ruim. Mas mesmo sendo bom, não são as principais coisas da vida. Não são. E Paulo está abrindo o coração dele para a igreja de Filipos e alertando eles a respeito disso. Eu vinha conversando hoje com a Giz no carro, e a Giz, ela costuma ouvir parte da pregação antes de vocês. Então, eu acho isso muito importante, porque às vezes a coisa está clara na minha mente, mas pode não estar clara quando eu vou transmitir. E hoje eu perguntei para a Giz assim, Giz, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra alvo? E ela foi dizendo, alvo significa isso, significa aquilo outro. E eu percebi assim, dá para viver sem um alvo? Eu perguntei para ela. Ela falou, dá, mas a gente não se sente realizado. Eu falei, muito bem, é isso mesmo. A gente estabelece alvos porque a gente tem uma necessidade de realização. Veja como nós somos diferentes do restante da criação. Como isso é importante. Por exemplo, se você pega um pardalzinho, se você pudesse se comunicar com ele, falasse para o pardal assim, pardal, qual o seu alvo para 2018? O que você acha que o pardal ia responder para você? Olha, eu não consigo e você também não, mas eu tenho quase certeza de que ele ia falar assim, olha, tudo que eu quero em 2018 é voar, comer uns bichinhos, louvar ao meu Criador com o meu canto, descansar e no outro dia comer e voar de novo. E por que o pardal, ele vive desse jeito? Porque o pardal, ele foi criado com instintos, ele vive por instintos. Ele só pode fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Você não vai ver um pardal, Júnior, com crise de identidade. Um dia ele chegar e falou, não, hoje eu quero em 2018, eu quero ser um gavião. Eu sou um pardal, mas eu quero ser um gavião. Não. Não tem isso com o pardal, ele está bem resolvido. Ele sabe quem ele é e ele vive de acordo com a sua vida. Por quê? Porque Deus deu a ele uma inteligência instintiva. Ele sabe procurar o alimento, ele sabe fugir do perigo e ele vive assim. Agora eu e você somos diferentes do pardal. Por quê? Porque Deus nos deu uma liberdade de escolha. Veja que eu não estou falando liberdade de vontade, porque isso você não tem. Vou repetir aqui. Deus nos deu liberdade de escolhas, de fazer escolhas no tempo. O pardal não tem isso, mas eu e você temos. A gente tem 24 horas e diferente do pardal, nós podemos tomar um monte de decisões diferentes. Podemos fazer isso, ou aquilo outro, ou ainda uma quarta coisa. Por quê? Nós somos humanos, e os humanos têm liberdade de fazer escolhas, que é diferente liberdade da vontade. Vou explicar para você.
Por que é que a gente não tem liberdade de vontade? Porque você não consegue de deixar fazer aquilo que você sabe que é errado. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você tivesse liberdade de vontade, você não erraria. Você faria tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta óbvia para você, mas é preciso. Você tem vontade de tomar todas as decisões de forma correta? Você tem? Quem tem? Levanta a mão aqui. Agora, a segunda pergunta para provar nossa tese. Você toma todas as decisões de forma certa? Percebeu como você não tem liberdade da vontade? Sua vontade está sendo afetada por um monte de coisas. Mas você tem liberdade de escolhas. Você escolhe. Você escolhe se vai trabalhar, se não vai. Se vai casar, se não vai. É que hoje está meio difícil esse negócio de casamento, né? Não é bem... Mas assim, a gente em tese tem as possibilidades. A gente decide se vai estudar uma coisa, se vai estudar outra. Que igreja congregar. A gente vai decidir um monte de coisas. E aí que está o problema. Deus nos deu uma coisa que é uma bênção e ao mesmo tempo é um fardo. A liberdade de escolher é uma bênção, por um lado, porque você faz escolhas no tempo, mas ao mesmo tempo é um fardo, porque você tem que escolher algumas coisas em detrimento de outra, e quem escolhe alguma coisa tem que abrir mão de outras, percebeu isso? Se você tem que escolher, você vai deixar necessariamente alguma coisa de fora. E é por isso que a gente precisa de alvos e de metas. Por quê? Porque a gente tem um dia de 24 horas e a gente tem uma multiplicidade de possibilidades e a gente tem que tomar escolhas, fazer escolhas no tempo e escolhas certas. E é por isso que a gente vive numa alegria da liberdade e numa tensão pela mesma liberdade. Deixa eu dar 2 exemplos para mostrar isso. Quando você é uma pessoa consciente e você olha para um leque de possibilidades e toma uma boa decisão e depois aquilo se confirma como uma boa decisão, você não fica contente? Não fica, gente? Não é verdade? Você chega em 2018 agora e fala, ó, que bom que eu tomei essa decisão em 2017. E a coisa se provou boa. E você fala assim, isso é ótimo. Mas nem sempre é assim. Há muita gente sofrendo, não por causa da falta da liberdade, mas por causa da presença da liberdade. Gente que ama demais a liberdade, tende a virar um prisioneiro de si mesmo. Vou dar alguns exemplos para você. Pergunte para alguém que está viciado em alguma coisa, se esse vício não começou com o desejo de ter uma liberdade a qualquer custo. Pergunte para alguém que se viciou em drogas, por exemplo. E quando alguém falou para isso, não anda por esse caminho. Não, eu ando porque eu quero ter a minha liberdade. Percebe por onde começou? Não faz isso com a sua vida e com a sua profissão e com o seu dinheiro. Não, eu quero dinheiro inclusive porque eu quero ter liberdade. Olha a questão da sexualidade no mundo hoje. Por que a gente está vivendo num mundo tão confuso na identidade sexual? Os homens não sabem mais se são os homens, as mulheres não sabem mais se são mulheres, tem um meio termo, tem um meio do caminho, tem um monte de nomes. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas querem usar a sua liberdade. E a liberdade em exagero, ela vai gerar uma prisão. As clínicas de recuperação estão aí para provar. Os hospitais no final de ano estão aí para provar. Os acidentes de trânsito onde as pessoas falam assim, eu quero usar a minha liberdade para encher a cara nesse final de ano. Aí as estatísticas de morte nas estradas sobem a níveis alarmantes. Liberdade. O filho adolescente fala assim, não mãe, eu não quero mais estar sujeito a regras.
Eu não vou chegar em casa mais 10:30 da noite. Agora eu já tenho idade, eu vou chegar às 4 da manhã. Liberdade. Só que ele vai tomar contato com um mundo que é hostil e mau. E a liberdade vai aprisionar. É isso que Paulo está olhando aqui e falando assim: qual é o alvo da vida de vocês? É liberdade? Eu, como pastor, eu tenho uma preocupação que eu tenho visto. Nesses últimos dias, os últimos anos, na verdade, as pessoas têm assim uma possibilidade de escolha muito grande através da informática e das redes sociais. Então, por exemplo, antigamente, para você saber a opinião de alguém, você tinha que estar em contato presencial com a pessoa. Agora não. Nós viramos 7 bilhões de pessoas com opiniões no mundo. Não é isso que acontece na internet? Todo mundo tem opinião sobre tudo. E todo mundo opina sobre economia, novela, política, dinheiro, inclusive fé. Isso não é ruim. Mas isso mostra algumas doenças da nossa alma. Se algumas doenças estavam escondidas, agora elas vão aparecer. E uma das coisas que a gente tem visto hoje é uma espécie de cristianismo ao meu gosto. Por quê? Porque as pessoas falam assim: não, eu quero ter liberdade, eu sou cristão, mas eu quero ter liberdade de fazer as coisas que eu gosto. Olha a palavrinha liberdade aí de novo. Eu sou cristão, mas ninguém manda na minha vida. Engraçado que o cristianismo fala que quando você se torna um cristão, você tem que morrer para você mesmo. Consegue perceber a diferença? Não é você que manda mais na sua vida. Aliás, se você manda na sua vida, você não é um cristão. Porque Jesus disse que aquele que nasce de novo precisa morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então não dá. Aliás, quem vive para Jesus Cristo entregou a sua liberdade a Ele. Mas é muito comum a gente ver, por exemplo, nas opiniões diversas pessoas dizendo assim: nada como experimentar a liberdade de fazer com o meu corpo o que eu quero. Nada como experimentar a liberdade de fazer com o meu dinheiro o que eu quero. E quando você olha na história da humanidade, quase sempre isso terminou com famílias destruídas, com carreiras profissionais destruídas, com amigos, com amizade destruídas, e quase sempre o final é delegacia, hospital, clínica de recuperação. Liberdade, porque o alvo da vida era liberdade. Mas aí vem o Paulo e fala assim: qual é o alvo da vida de vocês? O que vocês estão pensando para a vida de vocês? Como que vocês estão organizando a vida de vocês? E ele começa a nos explicar aqui que há uma diferença quando eu estabeleço um alvo, quando ele é errado, quando ele é ausente e quando ele é o alvo certo da vida. Primeiro, Paulo vai nos lembrar que um erro que a gente faz é não ter alvo para a vida. Uma pessoa que não tenha alvos, ela segue ao sabor das circunstâncias. É muito ruim você conviver com pessoas que não têm alvos. E por que é ruim? Porque tanto faz. Os pensadores vão dizer assim: quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, inclusive nenhum lugar. Não tem pessoas que você conversa com elas, sei lá, hoje, ou melhor, há 5 anos atrás, aí você conversa hoje, você olha para a pessoa e para a vida dela e fala assim: mas para onde caminhou a vida dessa pessoa? Parece que está sem norte, sem rumo nenhum. Isso é ruim. Mas tão ruim quanto não ter alvo, é ter um alvo errado. É você, talvez seja pior ainda, porque você acha que está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa errada.
Eu tenho dito em alguns encontros aqui na igreja, um exemplo bastante prático. Se você quer ir para Santos, você precisa, se o seu alvo é Santos, você precisa tomar algumas estradas obrigatórias para chegar lá. Por exemplo, é quase impossível chegar em Santos, a não ser que você passe pela Imigrantes ou pela Anchieta. Mas tem muita gente fazendo da sua vida assim: eu quero ir para Santos, mas vou pegar a Anhanguera porque eu quero ter liberdade para fazer o que eu quiser da minha vida. Você pode ter liberdade de pegar a estrada que você quiser, mas ela não vai dar em Santos. E tem mais: gente que além da liberdade de pegar qualquer estrada, quer acelerar. Está lá, sem limite máximo. Não, eu peguei a estrada que eu quero. Eu não só quero pegar a estrada que eu quero, como eu quero andar nessa estrada e na velocidade que eu quero. Então, acelera para o meu alvo. Tem um alvo, mas o alvo está errado. Agora, olha que coisa curiosa. Quanto mais uma pessoa anda na Anhanguera, ela está mais perto ou mais longe de Santos, gente? Isso que é o terrível da coisa. Quando você está com o alvo errado, quanto mais você se aproxima do alvo, mais longe você está da coisa certa. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser voltar para Santos, a primeira coisa, o que você tem que fazer, gente? Parar. Esse parar, a Bíblia vai chamar, em termos de vida espiritual, de arrependimento. Senhor, eu tomei a estrada errada da minha vida. Eu peguei outras coisas que estão orientando e eu estou ficando distante do Senhor. Eu me arrependo de usar equivocadamente a minha liberdade de escolha. Agora, a segunda coisa, o que você tem que fazer depois de parar? Hein, gente? Retornar. Primeiro acesso de retorno, você tem que retornar. Agora veja que coisa interessante. Quando você faz o retorno, você já parou e fez o retorno, você já está pertinho de Santos? Está bem longe, né? Mas agora você não está mais se distanciando de Santos. Percebeu a diferença? Agora vai começar um longo caminho na direção da Imigrantes e de Santos. É isso, Elias, que acontece com a nossa vida espiritual. Porque tem gente que acha que é assim: não, eu estou dando conta da minha vida, olha, 2017, eu fiz tudo que me deu a cabeça, eu usei a minha liberdade, mas pastor, eu me arrependo. Então agora, que dia é hoje? Dia 8 de janeiro, me arrependi dia 8. Dia 9, eu vou viver no mar de rosas. Não vai não. Não vai não. Porque você só parou o carro na pista errada. Agora você vai ter que fazer o retorno. E vai começar a caminhar na direção certa. E o que é a direção certa? É aqui que Paulo vai nos ensinar que além de não ter um alvo, ou ter um alvo errado, nós precisamos pensar com as categorias de Deus, e não com as categorias do mundo que a gente vive, ou da sociedade que a gente vive. E é engraçado que Paulo, se você voltar os olhos um pouquinho, eu vou pedir só para voltar a iluminação um pouquinho para a gente ler. Se você abre a sua Bíblia aí de novo, no capítulo 3, e você vai ver como Paulo define as categorias de pensamento que podem aprisionar a gente ou libertar a gente. E ele vai dar um currículo dele, as credenciais de Paulo. Era como se Paulo falasse assim: vocês acham que algumas coisas são importantes na vida? Vocês querem concentrar a sua vida nessas coisas? Percebam que eu já tenho tudo isso, e eu percebi que nada disso é importante. E Paulo vai usar um termo tão forte na Bíblia, que as nossas traduções em português aliviaram. Mas ele está falando, a hora que você lê, você vai ver a força. E eu estou lembrando que Filipenses é uma carta do coração de Paulo. Ele está abrindo o coração para falar. Leia comigo, por exemplo, o capítulo 3. Que
diz assim, eu vou ler o começo do capítulo para a gente entender. Ele está terminando a carta, então ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Paulo está dizendo assim: gente, eu já preguei isso 15 domingos, eu vou pregar o 16º e o 17º, mas eu não vou me cansar, porque é tão importante para vocês que eu não vou me cansar de repetir. E ele continua no verso: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E agora olha o arroubo emocional de Paulo. Se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo, na sua carne, eu tenho ainda mais. E olha a lista de atribuições do currículo de Paulo. Ele diz assim: eu fui circuncidado no 8º dia de vida. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu tenho pedigree. Vocês não sou um Zé Ninguém, não. Eu sou da melhor estirpe de gente que tem na face da terra. Aí ele continua aí: eu sou pertencente ao povo de Israel. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou do povo escolhido de Deus. Vocês querem credenciais? Então está aqui as credenciais. E ele continua aqui. Tem mais: eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou legítimo. Eu sou de um dos 12 da tribos, aqueles que Deus escolheu. E ele continua: eu sou verdadeiro hebreu. Eu não entrei pela porta dos fundos na religião. Eu não sou um super apóstolo que está apresentando uma credencial aí de não, eu sou hebreu de verdade. Vocês querem mais? Ele continua aqui: quanto à lei, eu sou fariseu. Eu sou da elite de Israel. Eu sou de uma tradição que remonta a séculos. Eu conheço as escrituras hebraicas e judaicas como poucos. Eu sou aluno de Gamaliel. E ele continua dizendo aqui: vocês querem mais? Quanto ao zelo, eu fui tão zeloso pela lei de Moisés que eu persegui a igreja. Eu estava lá junto com a turma que estava matando Estevão. Vocês querem mais credenciais? Eu tenho aqui para vocês. Quanto à justiça que há na lei, olha o termo de Paulo: eu sou irrepreensível. Está falando com o coração ou não está, gente? Irrepreensível. Aí ele olha para todo mundo e diz assim: vocês acham que é isso o sentido da vida? Vocês acham que é isso o alvo da vida? Se a gente olhasse para o dia de hoje, eu acho que Paulo falaria assim: vocês acham que o sentido da vida é ter uma bela carreira profissional? É ser formado pela Universidade de São Paulo? É isso que vocês acham? É vocês entrarem num difícil concurso público? É isso que vocês acham? É você ser um médico do Albert Einstein? É isso que você acha que é o sentido da vida? Pois é, eu já passei por todas essas coisas aí que vocês acham que é. E agora eu vou dar a vocês o que é o verdadeiro alvo da vida. Olha o que ele continua dizendo no texto. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Por causa de quê, Paulo? Porque eu conheci algo muito melhor que é Cristo. Ele responde: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas essas coisas que vocês acham maravilhosas aí. Eu as considero como o que, gente? Você sabe o que Paulo queria dizer aí? Isso é o que a língua portuguesa chama de eufemismo. É quando uma palavra é dura demais, a gente encontra outra para dar uma aliviada no sentido. Mas Paulo está falando quase com fígado, com coração. Ele fala: todas essas coisas que vocês estão se matando para conseguir,
eu considero tudo isso esterco. E vocês não estão falando com Zé Ninguém, que nunca passou pela melhor universidade, pela melhor parte da religião. Não, eu já passei por tudo isso. E tudo isso em relação a conhecer a Cristo é esterco. E ele continua lendo, olha que coisa linda a palavra de Paulo. Ele vai dizendo: mais do que isso, considero tudo como perda comparado a conhecer Jesus Cristo, por quem perdi todas as coisas. Eu considero a tudo isso como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Gente, essa palavra aqui está meio teológica. Deixa eu explicar para você o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, olha, a maioria de vocês e a maioria dos seres humanos acham que o sentido e alvo da vida é você se tornar bem educado, é você se tornar cheio de conhecimento, é você ter uma posição profissional ou uma posição religiosa de destaque. Mas tudo isso é obra da carne, ele está dizendo. É o ser humano tentando se justificar diante de Deus. Mas Paulo fala, se você entrar por esse caminho, e eu já entrei, ele está dizendo, você vai viver numa constante sede de alguma coisa que não vai acabar nunca. Porque você nunca vai se sentir saciado com o que você tem, e vai sempre achar que ser feliz é você ter A mais B. E quando você tiver A mais B, você quer A mais B mais C. E quando você tiver A mais B mais C, você vai querer D, E, F, G. Isso não vai acabar nunca, diz Paulo. Esses alvos estão errados, ele vai dizer. O verdadeiro alvo é você se ligar nas coisas do Espírito, as coisas que são eternas, as coisas que começam agora, mas não terminam agora, as coisas que você começa a construir agora, mas que têm valores eternos. É por isso que Paulo vai dizer assim, eu troco tudo isso, por conhecer a Cristo, ter intimidade com Ele, porque Cristo é a semente da eternidade. Se eu conhecê-lo, a minha vida não vai terminar daqui a alguns poucos anos num túmulo. A minha vida vai continuar, porque Ele é o centro da existência. É como se Paulo falasse assim, troque as coisas que têm existência curta nesse mundo, pelas coisas que têm existência eternas. Deixa eu dar um exemplo para você. É como se Paulo falasse assim, olha, você está muito preocupado em ser próspero nesse mundo. Mas você deveria estar preocupado em ser próspero em relação à vida eterna. E Paulo olha e fala assim, então mude o seu investimento. Em vez de você investir nas coisas de curto prazo para se dar bem, invista em amor, invista em generosidade, invista em santidade da vida, invista em conhecimento de Deus, invista em relacionamentos. Por quê? Porque essas coisas vão ser eternas e as outras vão acabar nesse mundo. Eu fico sempre curioso, porque nós, na igreja brasileira, nós entramos por um caminho bastante pagão. Essa semana eu estava pensando assim, Senhor, eu vou pregar a Tua palavra essa semana, e é o primeiro domingo do ano. Me dá uma palavra do Espírito para a nossa igreja. E eu percebi que ao orar a minha mente começou a tentar me lembrar das coisas que eu fui bem sucedido e tentar ensinar as pessoas a serem bem sucedidas. E quando eu li esse texto de Paulo, eu falei, Paulo, você tem tanta razão, Paulo. Esse currículo aqui, a gente é tentado por essas coisas. Eu poderia chegar aqui para vocês e falar, gente, 2018... vamos começar o primeiro domingo, algumas dicas para vocês, 7 caminhos de pessoas altamente eficazes. Conhece esse título? 3 decisões para você viver bem no amor. Ou 5 decisões para você dar certo na vida. Só que o Paulo olharia para a gente e falaria assim, como é que é? Vocês estão confiando a vida de vocês nessas coisas? O alvo de vocês são essas coisas? Essas coisas não vão durar 5, 10 anos no máximo.
Vocês têm que investir em coisas eternas. E investir em coisas eternas significa para Paulo, investir em coisas que não terminarão nessa vida. Por isso que ele fala assim, eu quero conhecer a Cristo Jesus. Essa ordem que Paulo está ensinando não é por acaso não. Veja que Paulo não fala assim, eu quero conhecer Jesus Cristo. Não. Ele fala, eu quero conhecer Cristo Jesus. Por que ele está falando isso? Ele está falando para um público judeu, para um público grego e para um público romano. Então ele está edificando o Jesus da história como Cristo da fé. É como se ele dissesse assim, esse Jesus que vocês viram andando na Palestina, ele não é apenas homem, ele é Deus. Nele está a vida, nele está o futuro, nele está o alvo, nele estão as decisões. Olhem para ele, sigam ele. Dê tudo que vocês têm nas suas vidas, porque ele é a vida eterna. Por isso ele fala, Cristo Jesus. E ele termina dizendo assim, eu também quero conhecer o mesmo poder que ressuscitou ele dos mortos. Paulo é sábio. Paulo está falando assim, se vocês acham que ser um rabino em Israel é coisa importante, eu já fui e descobri que isso não me trouxe alívio para o coração. Se vocês acham que ser um super crente, cuidadoso, que achando que a santidade vem de si mesmo, pois é, eu já fui também isso, e isso não completou meu coração. Se vocês acham que o conhecimento é que torna uma pessoa importante, eu fui formado na melhor universidade de Jerusalém. Agora eu quero uma coisa que é eterna, que eu quero conhecer Jesus Cristo e o poder que ressuscitou ele dos mortos. Por quê? Porque se eu conhecer a ele e esse poder, tudo que eu estou investindo a minha vida não terá sido em vão. Mas se eu não conhecê-lo, todas as coisas que todo mundo procura terá sido em vão. Paulo está com olhos na eternidade. Paulo está com olhos nas coisas que valem a pena. Ele quer ir e levar consigo o maior número de pessoas para o conhecimento de Cristo Jesus como alvo da vida. Eu caminho para o final dessa mensagem com uma questão prática. O que é que você estabeleceu como alvos para o ano de 2018? O que você estabeleceu como metas para 2018? Deixa eu dizer apenas duas coisas para você. Seja o que for que você escolheu, isso não pode ser um fim para a sua vida. Mesmo que sejam as melhores coisas e as mais virtuosas coisas, elas no máximo serão um meio para a sua vida. Porque se o final não for você crescer no conhecimento de Cristo Jesus e no conhecimento da vida futura, da vida eterna, tudo o que você fizer vai ser como uma criança que constrói um belo castelo na areia perto da onda. Ela fica admirada com aquele castelo, mas só basta vir uma ondinha que coloca aquele castelo por baixo. Pastor, o meu desejo nesse ano é encontrar um amor, uma companheira, um companheiro, amém. Mas não faça disso um ídolo para a sua vida. Isso é um meio para você se relacionar com Cristo. E que bom se você encontrar alguém que caminhe junto com você. Não, pastor, isso eu estou resolvido. O meu desejo esse ano é dar um salto profissional. É me tornar uma pessoa mais realizada profissionalmente. Amém, trabalhe por isso. Estude, faça cursos, se prepare para isso. Mas não tome isso como algo final na sua vida. Porque se isso não for utilizado para aproximar você do conhecimento de Cristo, isso vai se tornar um ídolo na sua vida e vai engolir você nas suas liberdades. Pode ser qualquer coisa que você tenha planejado. Mas Paulo olharia para nós e dizia assim, todas essas coisas, depois que você passar por elas, você vai perceber que nenhuma delas
vai preencher o desejo do coração de eternidade que Deus plantou dentro de nós, que somente Cristo pode preencher. E Eclesiastes vem e diz a gente que Deus plantou a eternidade no nosso coração. Gente, mesmo que você tenha dificuldade na sua fé para entender isso, usa a sua razão para entender isso. Para que Deus deu conhecimento cumulativo para você? Você entrou no prézinho, depois você foi para o primário, depois você passou pelo ensino médio, depois foi para a universidade, alguns foram para mestrado, para doutorado. Por quê? Se isso vai acabar no túmulo. Faz sentido isso? Por que a gente quer acumular coisas? Por exemplo, ter bens, ter carro, ter casas, ter as coisas legais da vida, se tudo isso vai terminar no túmulo. Percebe que o problema não são as coisas que a gente quer. O problema é o nosso coração ficar nessas coisas. Porque se eles ficarem nessas coisas, eles vão substituir o lugar de Deus. E Paulo vai dizer, se isso acontecer com vocês, vocês são os mais miseráveis dos homens. Porque terá valido a vida de vocês, se vocês não descobriram o maior segredo do universo, que é o relacionamento com Jesus Cristo, que nele está toda a virtude e o conhecimento da vida que está chegando. O poder da ressurreição está nele. A vida de vocês está escondido nele. E Paulo segue nos caminhos aqui de escrita aos Filipenses, dizendo coisas extraordinárias. Ele vai continuando o texto aqui e diz assim: Filipenses, tudo que eu quero é conhecer a Cristo. Tudo que eu quero é conhecer o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Inclusive eu quero participar dos sofrimentos dele. Porque Paulo tinha em mente que é nos sofrimentos que Deus vai tornando a gente seres humanos melhores. Então Paulo não tinha medo de sofrer, desde que o sofrimento fosse em Cristo. Porque ele sabia que se o sofrimento fosse em Cristo, ele ia crescer como ser humano. E ele continua o texto dizendo assim: tornando-me como ele em sua morte. Eu fiquei pensando nesse texto hoje, eu falei, o que o Paulo está querendo dizer aqui? E eu voltei o meu pensamento para a cruz. Que vida é essa de um homem que está na cruz, morrendo pelos seus inimigos? Soldados romanos zombando dele e dizendo, se você é Deus, desce da cruz. Que homem é esse que é capaz de olhar para os seus algozes e dizer assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Paulo estava desejando viver uma vida assim, gente. Quando alguém ferir você e a mim, quando alguém falar coisas inverdades contra você e a mim, a gente não ir à forra, a gente não guardar mágoa, a gente não virar de 2017 para 2018 com um problema de 2017, lembrando assim, está vendo o que você me fez, não sei que ano. Não, Paulo está dizendo assim, se você quer ter um alvo para a vida, aprenda a viver como crucificado, que diante dos seus algozes não jogou praga, mas disse assim, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo. E ele termina o trecho dele dizendo, eu quero alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo tinha tanta certeza de que o poder da ressurreição seria também na vida dele, que ele colocou todos os valores maiores desse mundo em xeque e chamou de esterco, para conhecer o Cristo e o poder da ressurreição que ressuscitou Jesus Cristo. Sabe para que Deus te deu uma família? Para você crescer para a eternidade. Sabe por que Deus te deu uma companheira e um companheiro? Justamente com essas dificuldades, com as incompreensões, para você crescendo em comunhão para a vida que está chegando. Sabe por que Deus te deu algumas coisas para você administrar?
para você administrar, mas não ser presos por ela, para você descobrir os verdadeiros valores da vida que estão chegando. Em outras palavras, Deus te deu um alvo, e o seu alvo é conhecer Jesus Cristo nessa vida o mais profundamente. Porque se você conhecer Jesus Cristo mais profundamente e não se encantar com as outras coisas desse mundo, mas usá-las de forma correta, sem que o seu coração se prenda a elas, você terá descobrido o verdadeiro alvo da vida. Você não vai pegar a Anhanguera para ir para Santos. Você vai pegar a verdadeira estrada para Deus. É por isso que Jesus Cristo olhou para o pessoal perdido na Bandeirantes, na Anhanguera, na Castelo Branco e disse assim: eu sou o... Entendeu? Ninguém vai ao Pai a não ser por... Se Jesus Cristo tivesse aqui e falasse a nossa linguagem, falasse assim, ó, você não vai chegar em Santos indo pela Anhanguera, entendeu? Sabe essa conversinha pós-moderna dos meios de comunicação, que todos os caminhos levam a Deus? Você já ouviu isso? Não importa, basta você ser uma boa pessoa, basta você dar uma cesta básica, fazer uma visita em algum lugar, basta você não xingar ninguém, torne-se uma boa pessoa e você vai ter acesso a Deus. Jesus vem, não, você está indo, pegou em Anhanguera, está errado, você vai parar em Minas Gerais e nunca vai chegar em Santos. Não é todo o caminho, não. Eu sou o caminho, eu sou a... Note que depois do caminho e da verdade, a gente vai descobrir o que Paulo ensinou. A gente vai descobrir a verdadeira vida. Caminho certo, andando na verdade, a gente descobre o verdadeiro alvo da vida. Amém, gente? A minha oração é que você não leve a sua vida em 2018 sem alvos. Tenha alvos. Faça alvos na vida profissional, para sua família, para sua profissão, para crescer. Faça alvos. Mas não faça alvos errados. Não crie ídolos na sua vida que vão tomar o lugar de Deus. Talvez você está perguntando assim, pastor, como eu sei que é algo que se tornou um ídolo na minha vida? Eu vou te dizer uma coisa que vai ajudar você a identificar. É tudo aquilo que você morre de medo de perder. Pode ser qualquer coisa. Se você chegar à conclusão e falar assim, ó, se eu perder isso, eu não sei o que fazer. Isso é um ídolo na sua vida. E isso se tornou Deus na sua vida. Entendeu? Então, talvez um dos grandes alvos para a nossa vida é identificar as coisas que têm o potencial de tomar o lugar de Deus na nossa vida. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso? Feche os seus olhos e eu queria que você falasse com Deus agora a respeito disso. Senhor.